E aí, hoje a gente vai desvendar uma conexão que, olha, é fundamental na história mundial. A relação super direta entre colonização, o acúmulo de capital e o surgimento da Revolução Industrial. Bora começar? Para a gente começar, fica aqui uma pergunta central. A Revolução Industrial, com todas aquelas fábricas, máquinas e novas tecnologias, precisou de muito, mas muito dinheiro. A questão é, de onde veio todo esse capital? Essa é a chave para a gente entender o processo todo. E aqui, a resposta já vem de forma bem direta. A principal fonte da grana que financiou a industrialização veio da exploração das colônias e do trabalho escravo. Essa é a ideia central da nossa análise de hoje. É uma ligação bem clara de causa e consequência. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro elo dessa corrente. Tudo começa com o sistema de colonização e o uso em massa de trabalho escravo. Foi isso que formou a base de um sistema econômico que dava um lucro absurdo. Agora, o interessante aqui é ver como essa base funcionava. Primeiro, tinha a exploração de todos os recursos naturais valiosos das colônias. Segundo, o uso da mão de obra de pessoas escravizadas, principalmente africanas, que trabalhavam à força sem custo algum. E terceiro, para fechar o ciclo, o comércio atlântico, que movimentava não só as mercadorias, mas também as pessoas escravizadas, gerando lucros gigantescos. Certo. Então a gente já entendeu a parte da exploração. Mas como que isso virou o dinheiro que de fato construiu as fábricas? Isso nos leva direto para o elo de ligação, o acúmulo de capital. Aqui a gente consegue ver certinho o caminho que o dinheiro fez. Começa com a exploração lá nas colônias, isso gera um lucro enorme para comerciantes e para os impérios europeus. Esse dinheiro todo, então, se concentra na Europa, criando fortunas imensas. E o ponto-chave é o passo 4. Esse capital acumulado foi o dinheiro usado para investir diretamente na criação das indústrias. E é assim que a gente chega no resultado final de tudo isso. O capital que veio do sistema colonial escravista não foi só uma ajudinha, não. Ele foi o verdadeiro motor que deu a partida na Revolução Industrial. Por isso, a gente consegue definir a Revolução Industrial de um jeito bem mais completo. Foi uma baita transformação tecnológica? Sim, com certeza. Mas ela só foi possível por causa do financiamento que veio direto da exploração colonial. Uma coisa está totalmente amarrada na outra. Agora que a gente viu toda essa conexão, que tal testar o entendimento com umas perguntas rápidas? É sempre um bom jeito de fixar o conteúdo. Vamos para a primeira pergunta. Qual é a relação mais direta entre o comércio atlântico e a industrialização na Europa? As opções são: A. O comércio inspirou novas tecnologias. B. O comércio gerou o capital que foi investido nas indústrias. Ou C. O comércio diminuiu a população da Europa, o que forçou a automação. É bom pensar na conexão principal que a gente acabou de discutir. Um tempinho para pensar. A resposta certa é a letra B, e a justificativa é bem clara. O lucro que vinha do comércio, incluindo o tráfico de pessoas, foi a fonte de dinheiro direta. Não foi uma inspiração, foi o combustível econômico que tornou a industrialização possível. Agora, uma pergunta que pede para a gente sintetizar a ideia. Como dá para resumir essa relação toda em uma única frase? Tente formular em uma resposta. Tudo bem, vamos dar uma olhada em como uma boa resposta poderia ser. Uma resposta modelo seria algo nesse sentido. O ponto central é dizer que a exploração gerou o capital e que esse mesmo capital foi investido para financiar a indústria. É uma linha direta de causa e efeito. E para finalizar, fica uma reflexão. A gente viu como um processo histórico alimentou outro, criando uma era completamente nova. Mas que marcas, que consequências desse sistema de exploração e industrialização a gente ainda consegue ver no mundo de hoje? Fica aí uma ótima pergunta para continuar a pesquisa.